Fala pessoal, muito boa noite. Começando aqui nossa live especial com o time da Prumo Capital. Tá? Vou chamar já, convidar aqui o time para a gente bater um papo. Tá? Ele vai entrar, o Luiz, ele vai entrar pelo o perfil da própria Prumo. Tá? Então quem quiser seguir ali pode falar diretamente com ele, tá bom pessoal? Só um segundinho. Olha o Felipão aí. Fala, Marco. E aí, tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia, graças a Deus. Você? Tudo certo. Eu vou entrar aqui no site. Para quem não conhece o site da Prumo Capital, já deixar aqui para todo mundo, prumocapital.com é o site, né? Então, Isso. Luiz, muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade. Primeiro, eu acho que eu queria que você apresentasse tanto o Luiz, mas principalmente a Prumo, né? Claro. Eu acho que para quem é fascinado aí pelo mercado de ações, de investimentos, a gente fala disso, respira disso todos os dias, 24 horas, né? À noite, dormindo às vezes. Esse ano não tem sido um ano fácil, né, para investimento em Não. ações, mas olhando aqui, pessoal, para quem acompanha, a gente tem o desempenho dos fundos de ações aqui da Prumo, e para quem conhece a Prumo, tem um histórico muito bom entre resultados, né, nesses últimos anos. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco da Prumo, e já aproveitando, falando um pouco também da filosofia da casa, né, no sentido de Maravilha. como vocês decidem escolher uma ação, né, qual que é o perfil do investidor, e depois aproveitar também, tem outras dúvidas para a gente começar a falar um pouco de mercado de ações mesmo. Vai falar, mas eu queria primeiro agradecer Show de e falar um bola. pouco da Prumo. Primeiramente, obrigado a você aí pela oportunidade, pelo convite e parabéns pelo trabalho que você tem feito. E a gente tem acompanhado bastante e você está de parabéns. Tá? Obrigado. Então, falando um pouquinho da Prumo, depois eu falo um pouco de mim. Então, a Prumo é uma casa predominantemente focada em ações, tá? Com visão de longo prazo, bem fundamentalista. E ela é basicamente a síntese do que eu e meus sócios fizeram nos últimos 20 anos, mais de 20 Uhum. anos, tanto no mercado financeiro, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tive uma passagem por 12 anos lá fora, e também pela economia real. Uhum. Eu acredito que essa experiência, tanto no mercado financeiro como na economia real, ajuda bastante a gente, né? E é importante ter essa vivência nos dois mundos, eu acho. Porque assim, no mercado financeiro, a gente sabe que tem um componente emocional muito grande, tem esses sobes e desces, tem muito barulho. Então, é importante a gente estar calejado com esses sobes e desces para a gente conseguir se aproveitar dessas oportunidades e evitar as armadilhas. Mas a nossa linha mestra é a vivência em economia real, é o que eu acredito que diferencia a gente ao longo do tempo e tentar separar o que é barulho e o que é fato transformacional para uma empresa, tá? Então, assim, a gente hoje é uma casa que está com quase 500 milhões sob gestão. A nossa história aí já tem quase 11 anos de histórico. Nesse período a gente entregou mais de 700% de retorno, num período que a Bolsa deu 160%. Eu vou explicar um pouquinho nossa filosofia, como é que a gente chegou lá. Né? Tá. E assim, E só para... Desculpa interromper, mas é 500 imagina, milhões, 500 milhões e é tudo FIA, tudo fundo de investimento em ações? praticamente a metade é aqui doméstico, nos fundos de ações, e metade é offshore, tá? Tá. Em fundos no Uhum. exterior. Tá? E no meu caso, como eu mencionei um pouco, assim, a minha carreira começou fora do mercado de capitais. Eu comecei trabalhando em economia real, que ajudou a dar uma vivência em reestruturação de empresa, em dia a dia de negócio. E eu acabei indo para os Estados Unidos inicialmente para me especializar em valuation em 99. Cheguei lá, me encantei por aquele mercado, principalmente que a gente estava naquela fase de .com e aquela loucura toda de 99 e 2000. E eu acabei sendo convidado, depois de eu fazer uma pós em finanças, eu fui convidado pelo Safra para começar numa área que começou sendo uma área que fazia gestão
e alocações para a própria família e acabou sendo o embrião da Asset. Eu fiquei lá por 12 anos e foi um período extremamente bacana para estar lá, porque tiveram enormes crises diferentes, seja crise, estouro da bolha em 2001, em 2001 teve 11 de setembro, 2008 a grande crise, e teve a vivência de lá, vendo as crises aqui no Brasil, de Lula, etc. e tal. Então isso deu uma experiência bastante interessante. Quando eu voltei para o Brasil, com a ideia de montar a Prum, a ideia era juntar essa experiência tanto de economia real com vivência no mercado financeiro e lá fora, e a gente montou uma equipe que se complementava com o pessoal vindo de Private Equity, Investment Banking, um background de Research, e assim a gente começou a nossa história e estamos aí na estrada aí tentando decifrar esses desafios do mercado. Aí. E bom, falando... Então, quer dizer que a gente pode dizer que a gente trabalhou já na mesma empresa, uma diferença com certeza. De uns 15 anos, mas... Exatamente. Essa é a diferença. Mas voltando assim, voltando um pouco para a filosofia, como você falou de alocação, e tem toda essa sopa de letrinhas também para quem está acompanhando, né, que hoje em dia está na moda, growth, value, buy and hold, long only. Como é que é o pensamento da casa em termos das estratégias de alocação também? Sempre visando longo prazo, mas... Claro. O nosso objetivo ele é muito simples, tá? A gente formou a Prum para a gente ser um veículo para a gente diversificar nosso patrimônio do sócio e das pessoas próximas em um portfólio de bons negócios, que a gente acha ser a melhor forma de proteger o valor do dinheiro no tempo e se aproveitando de boas oportunidades, dado que o mercado brasileiro é extremamente volátil, né? E até linkando um pouco com a nossa filosofia e a nossa estratégia, né? Como eu mencionei, a gente é fundamentalista, longo prazo, temos preferência por qualidade, e eu vou explicar por quê, mas a gente está sempre atento às oportunidades, tá? A gente acredita assim que o Brasil ele é um país que ele tem historicamente uma volatilidade macroeconômica muito grande, né? Os setores são muito concentrados, muitos setores que a gente pode investir na bolsa são muito cíclicos. Então, a forma de a gente construir o nosso portfólio tem nos ajudado muito a navegar esses sobes e desces da economia, tá? Então, a gente procura ter pelo menos a metade do portfólio nas teses que a gente chama estruturais de longo prazo, são empresas dominantes nos seus setores de atuação, que são ganhadores aí estruturais de market share, tá? E o restante do portfólio a gente pode ou não ter uma alocação no que a gente chama de oportunidade, que entra os setores mais cíclicos, como commodity, empresas mais sensíveis a juros, economia doméstica, e também situações onde tem aí um special situation, onde tem uma troca de controle, uma recapitalização ou uma fusão, tá? Então, assim, esse equilíbrio ajuda a gente a navegar esses sobes e desces, porque, de fato, assim, aqui no Brasil os ciclos são muito pronunciados, então tem que se tomar um cuidado muito grande, né? Com algumas teses que são muito cíclicas, commodity é muito cíclico, construção civil, etc. Então, tem um momento, assim, para você fazer esse tipo de aposta, tem que ser muito mais sensível a preço. E tem o tipo de companhia de mais qualidade, que são menos sensíveis ao ciclo, né? E que deixa a gente navegar e compondo esses retornos mais estáveis ao longo do tempo, tá? Inclusive, nessa jornada nossa, eu dividiria ela em, acho que, 2 grandes capítulos. O primeiro, onde acredito que prevaleceu uma visão mais cautelosa e mais pessimista com o Brasil, que foi desde o nosso início até ali o impeachment da Dilma, onde a estratégia era muito focada em empresas de qualidade. Isso ajudou a gente a ter uma alta performance bem relevante com relação ao índice, que é muito concentrado em empresas cíclicas, estatais, etc., né? E acredito que essa abordagem de olhar modelo de pessoas, modelo de negócio e modelo de reinvestimento ajudou a gente a evitar grande parte dos problemas que essa primeira fase da nossa jornada trouxe, que eram, naquele período, o investimento nas estatais, que eram as empresas X do Ike Batista, que para a gente não tinha muita lógica, né? E a segunda, que a gente está agora, prevalece uma visão mais construtiva. A gente viu ali o Brasil virando a página, talvez, de uma estratégia que foi muito dura para a economia real, por 30 anos, desde o Plano Real, onde a estratégia dominante era uma estratégia de expansão fiscal, expansão de subsídio, e a consequência disso, um juros muito alto e um câmbio muito apreciado, que, obviamente,
são vetores muito negativos para a economia real, né? E a partir dali, no governo Temer, a gente começou a ver uma mudança de estratégia, dado o esgotamento do modelo no governo Dilma, e a gente viu uma preocupação maior do lado fiscal, e com isso a gente está convivendo com um mix de políticas bem diferentes do que a gente viu nesses anos aí de plano real até o impeachment, né? Então a gente pode dizer que nessa crise, a gente podemos até comentar sobre ela, mas é a primeira crise, acho, da nossa geração que a gente viu o Banco Central cortar juros, né? Isso não é pouca coisa, é uma grande vantagem ao comportamento de um país desenvolvido. Lógico que a gente não é desenvolvido, temos muito a avançar, mas a gente está bem na frente dos nossos vizinhos aí que estão sofrendo com políticas à la governo Dilma, né? Então, assim, eu diria que desde então, desde aquele período de transição, a gente vem adotando uma estratégia um pouco mais construtiva com o Brasil, tá? E, assim, isso obviamente traz mais volatilidade para a nossa estratégia, mas a gente acha que os ganhos potenciais são bem atrativos, tá? A gente geralmente carrega um portfólio diversificado aí de 15 a 20 posições, tá? Uhum. E a parte mais estrutural tem menos turnover, né? E a parte mais cíclica, a parte mais de oportunidade, a gente é muito mais sensível a preço. Mas mesmo essa parte mais estrutural, quando você tem movimentos muito grandes, como foi esse do Corona, como foi na eleição de 2014, né, quando a gente investe com o objetivo de ficar anos investido, mas como os fatos mudam e os preços mudam muito mais, aí a gente fica estudando e remoendo um monte de história, né? Para chegar nessas horas a gente está pronto para agir e mudar. E esse ano em particular teve foi o período de maior turnover que a gente já teve na carteira nos últimos 11 anos aí. Uhum. Bom, só para a gente recapitular aqui, fazer também não é propaganda, mas também é bom a gente fazer uma propaganda das coisas boas. Mas só para a gente recapitular aquele número que você falou, o histórico do fundo está vindo muito bem, vocês estão acumulando. Depois A gente começou. você corrige o número. Tá. Mas você está falando de mais ou menos uns 700% aí nos últimos anos, né, na história do fundo, contra 100 enfim, corrige o número aí, 180 do Ibovespa. Mas depois você fala o número certinho. Mas queria que você falasse também aonde que está disponível o fundo, para quem quiser acessar, quais são as plataformas, o ticket mínimo, enfim, onde que a gente pode encontrar para investir no fundo. Maravilha, obrigado pela oportunidade. Assim, o nosso fundo, só para deixar claro, assim, a gente começou, ele era um fundo exclusivo, tá? A gente abriu para o mercado em 2013 e quando a gente menciona assim, a performance, a gente está mencionando desde o período onde ele era fechado, que tinha só um grupo menor de investidores, e você mencionou corretamente, a gente deu nesse período aí um retorno de 730% e a Bovespa deu uns 160%, tá? Então, assim, acho que um dos motivos para isso também é o fato da gente não se espelhar no Bovespa para montar o portfólio. Isso funciona para o bem e para o mal. Tem momentos que, por o índice ser muito concentrado, ele pode ir muito melhor que a gente, numa janela, etc. Mas ao longo do tempo tem dado certo. E para investir com a gente, acho que hoje está bem mais fácil, né? Acho que melhorou muito isso para os investidores, como acesso. Então, quem acessar no nosso site vai ver que pode abrir tanto a conta direto com a gente, como pode acessar uma das plataformas que a gente está. A gente está em diversas plataformas, hoje são 10, entre elas o BTG, a Orama, o Daicoval, tem diversas plataformas, inclusive a gente está no Safra também, que você mencionou. Então, assim, temos lá hoje mais de 10 parceiros. O pessoal que não é cliente ou não conhece muito Safra desacredita que tem uma plataforma lá e eles já... Aqui defendendo um pouco o meu ex-empregador, mas a plataforma dele sempre existiu, né? A única coisa é que não era um conceito de plataforma digital como a gente conhece, mas sempre existiu a plataforma lá do Safra. Sempre foi muito boa de produto, a casa sempre foi muito boa de produto. E acho que hoje, assim, o bacana desse momento que a gente está vivendo é que a gente viu uma grande democratização dos investimentos e uma proximidade que nunca existiu entre gestores, alocadores, advisors e clientes, né? O que eu acho que ajuda a tirar dúvida, esclarecer, porque assim, a verdade é que esse contato é muito importante, porque quando as coisas vão bem, ninguém quer ouvir falar nenhuma estratégia, o que está acontecendo, mas quando as coisas vão mal, é muito importante as pessoas saberem o que elas têm na mão. Assim, aqui no nosso caso, acho que uma coisa que dá bastante orgulho para a gente, assim, desde o começo a gente é super alinhado,
todos os sócios têm parte relevante do patrimônio aqui. Então, essa é a nossa vida. Então, quem der o prazer de investir com a gente vai estar investindo com o nosso dinheiro. E se a gente não fizer um bom trabalho, eu chego em casa, a nossa orelha é puxada, né? Então, então, assim, a gente, lógico que renda variável é volátil, né? Não tem jeito. Mas, assim, se tiver perspectiva de longo prazo e entender que por trás de cada letrinha que nem você mencionou, não é um código, tem uma empresa que é um conjunto de ativos, que é gerido por pessoas, que está aí há décadas gerando valor, né? Eu acho que a calma aumenta bastante, viu? Por isso que é muito importante fazer o dever de casa antes de fazer um investimento e fazer uma alocação, porque às vezes o mercado traz enormes oportunidades, né? E é importante ter essa paciência para capturar, porque a gente controla o que a gente compra, né? A gente não controla o que vão fazer com os preços amanhã. Então, a gente pode ter feito uma tese maravilhosa, comprar hoje e amanhã cair 30% porque algum estrangeiro resolveu vender. Isso acontece, né? Então, se a gente tiver convicção no que a gente está fazendo, isso dá conforto para a gente carregar uma posição e o médio e longo prazo vai ser senhor, né? Vai determinar para onde vai o preço das ações. Só duas perguntinhas rápidas aqui, que perguntaram qual que é o ticket mínimo e o nome do fundo que está disponível aí para o mercado. Tá, a gente tem dois fundos disponíveis, um é Prumo Ações FIA, tá? E o outro é Prumo Discovery. No Discovery, eles são muito parecidos, tá? O Prumo, toda a descrição que eu dei até agora foi do Prumo Ações FIA. O Discovery é uma versão um pouco mais concentrada do Prumo Ações FIA. É um fundo que está nesse formato de stock picking desde o começo do ano passado. O ano passado ele deu 17% acima do Bovespa. Esse ano ele também está acima do Bovespa. E inicialmente era uma outra estratégia sistemática que a gente tirou, parou de rodar ela e a gente voltou a adotar essa estratégia. Então, todas as empresas que tem no Discovery tem também no Prumo FIA, tá? Só que se no Prumo FIA a gente tem de 15 a 20 posições, no Discovery de 10 a 15. O ticket mínimo no Discovery, no Prumo Discovery, é R$5.000, tá? E no Prumo FIA é R$10.000 e a gente está até... teve alguns investidores pedindo até para a gente baixar um pouco o ticket, para a gente, assim, a gente quer democratizar ao máximo e é um movimento que a gente deve fazer em breve. Tá. E voltando um pouco para a estratégia, vocês utilizam, por exemplo, derivativos ou é uma estratégia mais long only, só para a gente explicar? E eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando, tá ansiosa também, para a gente vai falar também de alguns cases ou setores, alocação. Claro, com o maior prazer. Então a gente vai falar sobre isso, mas primeiro falar um pouco, voltar só para a gente ver como é que realmente é a estratégia do fundo, né? Então, os nossos fundos são predominantemente comprados, tá, em ações, então a gente procura se diferenciar com o stock picking mesmo, fazer um balanceamento dessas estratégias. Agora, o Prumo Ações FIA, ele tem um regulamento que permite a gente eventualmente usar derivativos, tanto para otimizar um caixa ou para comprar proteção, e também permite a gente investir no exterior. Então, hoje a gente tem, por exemplo, duas posições, são empresas brasileiras listadas lá, mas que a gente não pode comprar no Prumo Discovery, que ele é um fundo enquadrado para institucional, público em geral, tá? Então, a gente pode fazer, mas o grosso do valor que a gente gera ao longo do tempo é no stock picking, selecionando ativos e tendo bastante paciência. Tá. Então vamos lá, vamos direto para entender assim, sem ainda entrar em alguns cases, mas olhando, por exemplo, para a Bolsa hoje, né? Vamos tentar entender como é que está a cabeça do Luiz, da Prumo, por exemplo, no Ibovespa, né? Então a gente olha muito principalmente a questão do sell side, falando, pô, o Ibovespa vai para 112 mil, 120, 105, enfim. Como é que vocês estão com a cabeça hoje em termos de cenário de Ibovespa, Brasil e mundo? A gente tem eleições americanas, a gente tem eleições municipais aqui. Essa semana é uma semana importante que tem Fed, tem Copom aqui no Brasil. Como é que está a cabeça de vocês, por exemplo? Já está muito precificado? Tem potencial? Tem que ir mais no stock picking? Como é que vocês estão pensando o cenário agora? A gente acha que na Bolsa tem muita oportunidade, tá? Eu acredito que essa crise do corona, além dos impactos macroeconômicos que trouxeram, né? Talvez a grande mudança macro foi o excesso de estímulo, tanto monetário como fiscal, no mundo todo, né? E teve como consequência um juro muito baixo, né?
Isso traz, obviamente, uma distorção macro e obviamente, isso acaba se refletindo nos preços, mas a grande distorção que essa crise trouxe é no micro, tá? Então, quando a gente olha em todos os países que estão na nossa frente, se a gente olha para a Ásia, Coreia, olha para a China, olha para a Europa, os Estados Unidos, a gente vê uma divergência de performance entre setores muito grande na prática, né? Que essa foi uma crise diferente de todas as outras que a gente viveu. Não foi uma crise econômica inicialmente, foi uma crise de saúde que criou aí um problema de mobilidade muito grande. Então é curioso que, assim, quando você pega tanto na Ásia, como na Europa, como nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, a gente está vendo, que, assim, o consumo das famílias ele está voltando, em alguns países já voltou no nível pré-Covid, só que de uma forma totalmente diferente, né? Essa crise ela veio acelerar algumas tendências estruturais e veio prejudicar, às vezes, setores que vinham muito bem, né? Então, eu acho que é muito difícil, quando a gente pensa assim no Ibovespa, né, ele é um índice muito concentrado em commodity, tem Petrobras, tem Vale, tem os bancos que hoje estão tomando porrada de tudo quanto é lado no mundo inteiro, né? Mas tem aí histórias... Já a gente fala de bancos, a gente vamos... E tem histórias muito bacanas. Então, assim, é muito difícil, pelo menos para a gente aqui, saber para onde vai o Bovespa. Então, nosso portfólio hoje, acho que ele está bastante diferente e a gente acha que é um mercado mais de stock picking. Agora que a gente teve essa primeira grande queda e depois essa volta, a gente entra num mercado bastante aí de stock picking, onde as histórias se prevalecem, em alguns setores deve se sobressair muito mais, né? Com relação à eleição americana que você perguntou, a gente, sendo bem honesto com você, assim, a gente já teve mais preocupado com isso, tá? Acredito que quando a gente não sabia quem eram os candidatos e tinha a possibilidade do Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren concorrer com o Trump, ali a gente estava bem preocupado porque ia ser um fla-flu que nem se fosse aqui no Brasil um Bolsonaro contra PT e cada um do seu lado, mas ia ser um negócio bem diferente. Agora, assim, foi escolhido o Joe Biden, ele já escolheu a vice, né, que é também uma moderada. Então, a gente vê ali uma questão, um ciclo normal eleitoral. Lógico que acho que as grandes questões hoje não são nem a questão eleitoral, né? Lógico que alguns setores são mais prejudicados com o Biden do que com o Trump e vice-versa. Mas, assim, essa questão do corona trouxe um desafio para qualquer político que for entrar, né? Então, assim, todos os democratas tiveram excelentes presidentes, tem sempre uma equipe por trás muito forte. Então, eu não acredito. Pode trazer volatilidade? Pode. Tem questões tributárias, né? O Trump fez um estímulo muito grande, mesmo pró-cíclico, né? O que não é normal, ou seja, a economia vinha bem e ele fez um estímulo muito grande. Então, em algum momento vai ter que se reverter isso, porque senão o dólar tende a perder valor no tempo, né? Mas essa é uma questão assim que não é para a gente um mega game changer. Lembrando que há 4 anos atrás a preocupação de todo mundo era se o Trump ia ganhar, né? Todo mundo estava convicto que a Hillary ia ganhar. E para a gente é uma reedição daquela eleição, tá? Eu acho que o Biden representa muito aquele modus operandi do que era a Hillary, do que foi o Obama. E o Trump é o que a gente sabe, com todas as maluquices dele, etc., com as políticas pró-business de um lado e as excentricidades do outro, né, para ser educado. Então, acho que não é tanto um problema, mas eu acho que, assim, como é que vai ser essa normalização da economia, quanto tempo vai demorar, isso é um negócio que eu acho que é uma grande preocupação que todo mundo tem que ter na cabeça, né? Assim, parece que se a economia para voltar, pelo menos a funcionar parecido que ela deve demorar até meio do ano que vem, né? Então, assim, acho que tem problemas maiores aí, talvez, de funcionamento econômico do que outras coisas, vamos dizer assim. Bom, falando você falou que a bolsa tem grandes oportunidades. Também vamos falar menos de bolsa digo Ibovespa, vamos falar mais de stock picking, né? Perfeito. Acho que mas assim, de uma forma geral, sem falar de mundo, mas mais de Brasil, aonde você acha que estão as grandes oportunidades? A gente viu aqui varejo, principalmente o varejo eletrônico, despontando muito forte. A gente pegar, por exemplo, o Ibovespa ainda esse ano, a gente tem aquelas tradicionais, como você falou, quality, né?
é uma VEG da vida que sobe 100% no ano, Incrível. né? Um papel caríssimo que sobe, dobra de tamanho de novo. Enfim, onde é que, antes de falar dos cases, mas assim, Perfeito. setorialmente, onde é que estão as oportunidades, olhando para o universo que a gente tem aqui, Tá. que ainda é pequeno, mas é o que está disponível por enquanto, né? Onde que ainda estão, pelo menos no relativamente, né? Você está mais otimista com telecom, com varejo, do que Perfeito. bancos, enfim, como é que vocês estão Tá. posicionados? Olha, como eu mencionei, essa crise, né, ela muda muito a dinâmica de alguns setores. Ela acelerou muito alguns setores, que estão fazendo aí um crescimento de 4 anos em 4 meses, e deixou outros setores muito interessantes e prejudicou outros. Então, onde a gente hoje acredita, onde é que estão concentradas as nossas teses mais estruturais? Então, eu diria que infraestrutura é um grupo que a gente gosta, tá? A gente acha que ficou mais interessante ainda nesse mundo de juros extremamente baixo. É a primeira vez que a gente vê no Brasil um juros de longo prazo abaixo da taxa de retorno dos projetos de infraestrutura, tá? Infraestrutura, geralmente você tem um fluxo de caixa mais estável, então você consegue calcular uma TIR boa, e hoje você consegue financiar esses projetos, tá? Quando você consegue aliar infraestrutura ainda num segmento que o Brasil é um campeão mundial como agronegócio, eu acho que você junta duas forças muito positivas, tá? O e-commerce é outra tese estrutural que vem acelerando muito e não deve ser ignorado, tá? A gente tem que olhar lá para fora e aprender as lições de Amazon, de Alibaba, e ver o poder, o potencial de crescimento exponencial que essas empresas têm, e às vezes a gente não ficar muito fixo apenas numa fotografia de um valuation. Então, essas empresas, aqui no Brasil, a penetração de e-commerce era muito baixa, era em torno de 5%, versus 15% nos Estados Unidos e 30% lá na China, né? Então, assim, o potencial de crescimento é muito grande, tá? Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, você deve ter visto esse número, assim, se os Estados Unidos vinha crescendo, roubando um share de varejo físico 1% ao ano, nessa pandemia esse número aumentou assim, para 10% nesses meses e deve fechar o ano crescendo aí 4%, 5%, o que é um share muito relevante do varejo físico, né? Isso traz uma transformação enorme para varejo, como o varejo é feito, para propaganda, para logística. Então, é um segmento que a gente gosta bastante. Um outro que eu acho que se acelerou com essa pandemia é a digitalização financeira. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo, essa própria live, assim, o que você tem feito hoje aí no teu canal, nas tuas redes, você imagina essa combinação de juros extremamente baixos, né, que força ou empurra todo mundo a repensar a alocação de portfólio para ser um portfólio mais saudável, com um potencial de retorno. Então, juros baixos, né? Digitalização da comunicação e as pessoas em casa aprendendo que não precisa mais ir ao banco, né? Então, isso diminui a vantagem competitiva que os bancos tinham com relação à rede de distribuição, né? Porque na medida que você elimina essa grande barreira que os bancos tinham, aí vira um jogo muito mais vira um jogo muito mais interessante, onde a qualidade do atendimento, do produto, se sobressai. Então, as plataformas de investimento hoje estão num crescimento muito grande, a própria Bolsa está num crescimento muito grande, de volume negociado, de volume. E quando a gente olha um espelho lá dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que assim, a gente está só no começo dessa transformação. Se a gente tiver a felicidade de manter aí um certo equilíbrio fiscal, a gente puder ter esses juros baixos por muito tempo, a gente pode ter uma transformação que pode durar muitos anos. E um outro segmento que a gente gosta é o segmento de saúde, tá? Então, o segmento de saúde, você tem drivers muito fortes estruturais, você tem empresas excepcionais listadas na Bolsa, de segmentos diferentes, mas é um segmento que a gente gosta bastante também. E a gente viveu uma crise de saúde, essa crise impactou os segmentos de forma bem diferente e deu aí para a gente montar em algumas posições que a gente acredita que serão bastante vencedoras aí nos próximos anos. Bom, só para a gente... Eu tento arrancar aquelas manchetes, né? Meu lado jornalista aqui, arrancar o furo de notícia, né? do gestor. Mas, assim, pensando como você falou, no lado dos bancos, né?
Eu não sei se vocês fazem esse tipo de operação no fundo, mas você poderia dizer que a gente está passando por um momento aí de long short, porque parece que assim, pô, bancos, acho que é uma das poucas certezas que a gente tem no Ibovespa, para quem gosta de análise fundamentalista, é que os bancos tradicionais estão baratos. Eu acho Sim, que não, a discussão não é, se é bom ou ruim. Todo mundo concorda que está barato. Mas eles não andam, né? Não andam. exato. Quando o Ibovespa sobe, ele sobe menos. Quando ele cai mais, os bancos. Parece que isso já não é de 2020. Agora, você acha que um long short aí de bancos digitais contra bancos tradicionais, enfim, como é que você está vendo o setor de bancos dentro do que você falou, a digitalização, né, de todo esse processo? A gente teve bancos aqui como um importante setor para a gente por muitos anos. Então, os bancos aí são muito bem geridos, né? Os grandes bancos aí, Itaú, Bradesco, Santander. Então, é difícil apostar contra um negócio que está muito barato, vamos dizer assim. Porém, assim, quando a gente coloca na balança, né, e fazendo opções, a gente tem que sempre fazer escolhas, né? A gente vê que os bancos eles têm um vento contra muito forte estrutural, né? Então, quando a gente olha para os bancos, assim, a fotografia mostra que eles estão baratos, né? Mas o filme não é muito bom, né? Então, eles podem ficar, assim, a deterioração de lucro pode acontecer. Quando a gente olha para os bancos, a gente vê que a coisa que mais preocupou a gente, de todas as forças que estão indo contra os bancos, foi a pressão regulatória, tá? Uhum. Acho que nunca teve aí um banco central tão duro em formas regulatórias, o que é muito bom para a economia como um todo, mas não é tão bom para os bancos. Então, a turma que está lá é super competente e entende que em alguns segmentos não tem competição e não vai ter competição. Então, o único jeito de segurar os bancos é segurando mesmo, colocando cap. Então, foi colocado já no governo anterior em débito, agora coloca em cheque especial, etc., em algumas linhas, entendeu? Então, essa pressão regulatória e essa batalha, que eu acho que para o país como um todo ela é muito saudável de reduzir spreads, obviamente ela é prejudicial aos bancos, né? A Selic caindo também, ela acaba afetando os bancos, né? Num primeiro momento, você pode até ter um alargamento de spreads, não vai acontecer agora porque a gente tem toda a história do corona, mas na medida que as carteiras vão se reprecificando, né, você vai tendo uma queda do float que você tem no capital do banco, você tem queda de spread e tal. E você tem, como eu mencionei, a gente está vivendo um momento transformacional dada a tecnologia. Então, o que era um grande ativo para os bancos, que eram as redes de agências, passa a ser menos importante. Então, passa a ser um passivo, né? Assim, obviamente que eu estou exagerando, porque tem muitas agências rentáveis, mas na medida que você diminui a importância, você tem aí todo o passivo de reduzir a sua força de trabalho, reduzir as agências, né? Uhum. Então, um banco com uma estrutura mais leve consegue escalar. A gente viu no setor de meio de pagamentos, o tanto que uma Cielo era mega dominante, aí vem dois players pequenos, que eram pequenos e hoje valem muito mais que a Cielo, Stone e PagSeguro, com um modelo de negócio muito mais rentável, né? Então, assim, é lógico que você tem algumas linhas que estão sendo atacadas, linhas de serviços, seguros, plataforma, asset management, etc. Agora, a parte do crédito, os bancos têm uma vantagem estrutural na parte de balanço, mas é um negócio de talvez pior risco-retorno do banco, né? Então, assim, a gente acha que os bancos estão baratos, mas falta ali um momento de earnings, uma visibilidade maior. E como tem tanta tese boa, assim, que a gente tem garimpado, hoje a gente não se anima tanto, mas é um grupo de empresas que a gente acompanha bastante e a gente está sempre debatendo, tá? Porque, obviamente, como você mencionou, está barato, tem dividendo, com certeza seria melhor do que um investimento em CDI, que é horroroso, né? Mas eu acho que tem histórias melhores, é muito mais no relativo. Então, a gente prefere uma história dessas empresas que tem talvez alguma atividade bancária, mas que tem uma vertente mais digital, que pode crescer, que consegue aí agregar melhor os dois mundos. Então, vamos fazer um resumo aqui, da posição. Não necessariamente é a posição do fundo em detalhes, mas assim, olhando para o Tá. Ibovespa, você prefere ter um peso menor de bancos do que o Ibovespa? Você prefere não ter bancos?
ou você prefere estar vendido em bancos, né? São três posições bem diferentes. Ou, né, que acho que não é o caso, Sim. super comprado em bancos. Então, acho que já elimina a primeira, mas pensando um peso mais leve, neutro, zero, não ter, ou tá vendido? Como que é? Zero, Só zerado, zerado. zero. Zerado. Eu acho que se apostar num negócio que está muito barato, né, você fica muito. E é um trade meio que eu acho que está muito manjado, está muito batido, né? Então, acho que assim, eu acho que não dá para a gente ignorar tudo que esses bancos fizeram. O próprio Itaú fez um grande investimento na XP, o Bradesco é um conglomerado, tem vários negócios interessantes, o Santander também. Então, eu não apostaria contra com o valuation atual, tá? Uhum. Mas eu também não me sinto tão animado de investir agora. Uhum. Tá bom. Então, banco a gente não tem. Já temos uma manchete para amanhã. Já. Legal. E falando um pouco, voltando para... Teve até uma pergunta aqui, eu vou fazer antes, que passaram aqui, que é uma pergunta do momento até preocupante. Mas preocupante assim, tem um lado bom e o lado assim de preocupação, que é o lado dos IPOs, né? Parece que tá todo mundo aí querendo... Eu não sei se a gente tem mercado para isso, se é uma criatividade aí dos bancos de investimento. Eu, particularmente, adoro IPO, porque a gente tem mais opções de empresas, Claro. acho que é matéria-prima para todo mundo. Mas é um recado assim, para o investidor que está vendo aqui, você, como fundo, gestor, até tem umas frases aí de uns investidores mundiais, né? Vocês participam de todos os IPOs, vocês avaliam todos, vocês já participam de nenhum IPO? Como que é o recado para um IPO, para uma pessoa física? Como que o gestor pensa um IPO passando por um recado para uma pessoa física, né? É muito difícil a gente participar de um IPO. A assimetria de informação contra a gente ele é muito grande, né? Assim, o dono da empresa ou o fundo de private equity, ele escolhe o momento bom para tirar uma fotografia para fazer o IPO. Geralmente a gente tem pouco tempo para falar com a gestão, para fazer o nosso trabalho. Então, geralmente a gente é cético com IPOs. Uhum. Dito isso, não é que a gente ignora. Eu acho que existem casos que vêm para a Bolsa e eu concordo com você. Eu acho muito bom. Quanto mais empresas abrirem o capital, melhor para a gente. É mais matéria-prima para a gente trabalhar, fazer nosso trabalho. Então, a gente adora essa montanha de IPOs. Está vendo? Eu acho que a gente tem que ser muito seletivo, né? Eu acho que existem alguns exageros, existem empresas que não me parecem prontas, ou setores que não são tão interessantes, que às vezes o mercado fica lotado, né? Mas, assim, tem teses interessantes, então não dá para a gente generalizar. A gente geralmente é cético, mas quando tem algum segmento novo, alguma empresa muito interessante, a gente olha com carinho. Eu acho que, olha, desde 2012, 13, acho que a gente participou em 2 IPOs. Começaram com posições pequenas, tá? Uma foi lá atrás a Apivida, a gente investiu, depois desinvestiu, hoje a gente está investido de novo em Apivida. E o último que a gente entrou foi esse da Pets, que saiu semana passada, uma posição pequena, mas a gente achou a história bastante interessante. Mas ele é bem seletivo, porque muitas vezes o fato e todo o marketing em volta de um IPO deixa ele parecendo assim, a noiva preparada para subir no altar, né? Só que muitas vezes você tem empresas semelhantes, com histórico, testadas e tal, na bolsa, mais baratas do que a novidade, né? Então, às vezes, a novidade não é tão boa assim, né? Mas, obviamente, os incentivos da indústria, etc., acabam fomentando esse tipo de coisa. Então, geralmente, a gente é muito cauteloso com isso. A gente olha sempre o que tem disponível primeiro na bolsa antes de se aventurar em algum IPO. Mas, quando você tem uma tese nova, diferente, etc., a gente quer se aprofundar, a gente monta uma posição pequena e a gente vai seguindo aí por alguns trimestres para a gente poder aprender um pouco mais. Uhum. Voltando ali para a estratégia, provavelmente também, acho que como um fundo de ações, depois você me corrija se eu estiver errado, mas assim, naturalmente tem uma referência, o Ibovespa como referência, certo ou errado, mas é a referência que a gente tem. Então, se a gente olhar para o Ibovespa, né, falando que você não tem zero de bancos, você tem teoricamente 30% aí, 1/3 para alocar em outros setores. Onde é que você está sobrealocado, né? Onde é que você está animado em relação a essa diferença, olhando um pouco para o Ibovespa, né? Tá.
Olha, hoje em dia, assim, a gente tem, hoje, com relação ao Ibovespa, eu acho que a gente tem menos, bem menos commodity do que o índice também, Uhum, né? E a gente tem uma maior concentração em teses domésticas, muito naqueles temas que eu mencionei. Então, assim, talvez seja uma alocação bem superior ao índice em e-commerce, saúde, infraestrutura, e digitalização financeira também, tá? São teses bastante. A gente tem que tem no índice, a gente tem um pouco do setor elétrico, mas também não é tão grande assim, tá? E hoje a uhum. carteira está bastante diversificada. A gente está com os 20 nomes que geralmente a gente tem, tá? Mas o curioso é que mesmo tendo uma carteira diferente, a correlação tem sido relativamente alta, por incrível que pareça, talvez por esse movimento de liquidez, onde tudo caiu meio junto, depois sobe muita coisa e tal. Apesar de a gente ter uma carteira diferente, a correlação tem sido relativamente alta, talvez pela excesso de liquidez, etc. Mais ou menos assim. Tá bom. E agora uma pergunta um pouco mais finanças comportamentais, né? Mas é entender um pouco do perfil do investidor. Se vocês fazem esse tipo de análise por cota, né, do fundo, porque a gente viu também fevereiro, março, meses muito ruins, né, para a bolsa, negativo ali mesmo. Sim. Vocês tiveram muito saque ou não tiveram uma certa estabilidade no número de cotistas, quantidade de cotistas? E como é que vocês estão vendo também esses meses, últimos meses? Porque os dados também são surpreendentes, principalmente que a gente vê na indústria de fundos e também no número de CPFs vindo para a bolsa, né? Você acha que esse movimento continua e deve continuar, movimento que veio para ficar, tanto pela pulverização aí, pela democratização dos investimentos? Como é que vocês estão vendo o investidor de bolsa, o investidor que ainda merece ainda muita educação, muito mais conhecimento, enfim, como é que está sendo esse aprendizado esse ano de 2020, né? Olha, essa digitalização do conhecimento, essa democratização que canais como o seu estão fazendo, são excepcionais. Você junta isso com as plataformas, eu acho que tem uma preocupação de todo mundo com relação à educação financeira, tá? Acho que nós temos, você tem, muitas das plataformas têm, e como a informação hoje ela é muito disseminada, eu acredito num grande amadurecimento da classe de investidores, tá? Acho que está todo mundo hoje interessado e participando e lendo a respeito. E a gente teve uma surpresa muito positiva nessa crise, tá? A gente teve talvez o melhor mês de captação dos últimos anos, naquele mês de março, né? Foi março que foi muito Uhum, ruim. sim. O nosso fundo sofreu também, mesmo assim. A gente teve bastante captação. E uma coisa que a gente procura ser muito transparente do que a gente faz. Então, acho que o investidor sabendo que dentro do fundo tem lá algumas empresas excepcionais que ficaram baratas, né, é uma oportunidade. E se o investidor não sabe, porque o gestor não comunicou ou o assessor não comunicou, ele acaba sendo forçado a tomar uma decisão equivocada, né? Então é muito importante essa proximidade, né? Porque dentro de um fundo é um portfólio de negócio, né? Então a gente teve bastante captação, foi um mês bastante bom para a gente e no primeiro semestre. E eu acredito que esse movimento está só no começo, tá? A gente viveu aqui no Brasil uma anomalia, né? Se a gente pensar que a gente viveu 30 anos onde o melhor investimento do mundo para o investidor era não fazer nada. Era colocar o dinheiro dele num bancão e ganhar 14% ao ano, 20% ao ano, sem risco, com liquidez diária. Isso é inédito no mundo. Acho que nunca, nenhum país nunca ficou tanto tempo pagando juros tão altos com liquidez diária sem quebrar. Olha os nossos vizinhos, tudo quebrado, e o Brasil está aqui, vivo, né? E quando a gente olha lá para fora, por exemplo, onde eu passei 12 anos, assim, os investidores assim, tendem a ter, na maior parte do seu portfólio, em ações, né? 60% do portfólio, ele investe na casa dele, investe em ações, porque ninguém ganha dinheiro com renda fixa. No mundo inteiro não se ganha. Só o Brasil que se ganhava. Então, acredito que se a gente tiver sucesso aí em ter um certo equilíbrio fiscal, se o governo quiser não atrapalhar, vamos dizer assim, eu acho que a gente pode estar só no começo de uma grande rotação, tá? Agora, acho que tem que deixar claro, né? E a gente sempre enfatiza isso, como você também. A bolsa não é para ganhar dinheiro rápido, não existe ganhar dinheiro rápido na bolsa.
O que existe é você alocar parte do seu patrimônio e colher os frutos daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. A Bolsa tem, ela tem uma oportunidade que é também um risco, né? É muito fácil você investir na Bolsa. Você abre uma conta digital, coloca lá, às vezes, o dinheiro de um apartamento para comprar uma empresa, duas que você ouviu falar. Isso é um perigo enorme, causa um grande trauma. Porque todo mundo batalha pra caramba para ganhar um dinheiro e não deveria tomar uma decisão tão rápida, apesar de ser muito fácil, né? Então, assim, nada é fácil. Investimento parece fácil, mas não é. Ele é fácil de execução, mas assim, carregar o investimento, aguentar quando vem contra, você é questionado todo dia. Então, você precisa estudar muito, ficar atento. Então, eu acho que tem sim estamos num processo de amadurecimento e todo mundo, eu acho que tem que ir dosando essa alocação em bolsa, né, para não ter aí um dissabor. Vai fazendo aos poucos, cada um tem um estômago diferente, aguenta um nível de risco, de volatilidade, e com o tempo, as pessoas vão vendo que volatilidade não é nada, assim, isso não é o problema, né? Só um caso interessante, em 2008, que foi a maior crise que a gente já vivenciou, eu lembro que a gente tinha investimento em diversas estratégias lá, as estratégias de ações sofreram muito em 2008, né? Só que as outras estratégias de crédito mais líquidas, muitas viraram pó, muitas foram vítimas de... E as ações voltaram tudo, né? Então, aqui, dói, machuca, mas volta, né? Se você está bem investido, se você diversifica, se não é guloso, etc. Então, acho importante ter essa diversificação e esse foco no longo prazo. Bom, Luiz, como um bate-papo de ações, a gente não poderia deixar de falar de alguma ação específica. Então, agora eu queria que você falasse, ficasse bem à vontade de alguma posição ou que vocês já tiveram no passado, que vocês têm hoje, ou um case novo, ou um case, por exemplo, que vocês se desfizeram. Contar um pouco também de como é que é o processo de decisão, o que levou vocês a decidirem determinado case. Enfim, para a gente entender também como é que é o dia a dia de uma gestora. Vocês levam, por exemplo, uma semana para decidir um case, 6 meses para decidir um case. Como é que é esse processo? Mas comentar realmente na prática de um case mesmo, que estejam na carteira ou já fez parte da carteira. Então, eu vou comentar de uma posição recente, que é uma posição que a gente está bastante animado, que é uma empresa que está sofrendo um turnaround, mas é um turnaround talvez dos mais suaves que a gente já viu, que é a Qualicorp. Tá? A Qualicorp é uma empresa que a gente conhece há muito tempo, a gente sempre gostou do modelo de negócio, ela é a maior corretora de planos de saúde do Brasil, então é um negócio que gera muito caixa, né? É um negócio que sempre teve aí no nosso radar, só que ela tinha um problema muito grande de governança corporativa e alinhamento de interesse. O controlador antigo era um cara polêmico, que vivia em notícias aí não das mais bacanas, vamos dizer assim. Tinha um desalinhamento com os fornecedores, que eram os próprios planos de saúde. Eles estavam criando dentro da Qualicorp uma empresa de plano de saúde, que gerava, obviamente, uma má vontade dos planos de saúde. E a empresa, como tinha ali um feudo tomando conta dela, tinha a remuneração muito acima do normal, estratégia de querer competir com os seus próprios fornecedores, e criou uma situação onde a empresa ficou ali alguns anos sem crescimento, até por má vontade dos próprios fornecedores, né? E o ano passado, então assim, essa é uma empresa que a gente gostava muito do modelo de negócio, né? Porém, a gente tinha algumas restrições que a gente aprendeu na marra, tá? A gente já tinha investido antes em Qualicorp e a gente sofreu com esses problemas de governança e a gente acabou desinvestindo do case. E a gente continuou sempre olhando essa empresa, e aqui no Brasil, assim, como o universo de ações não é tão grande, a gente está sempre revisitando as mesmas teses, né? Só que faltava um gatilho, a gente precisava ver um endereçamento desse grande problema, né? E, de fato, o ano passado teve uma troca de controle, a Redditor assumiu o controle, o papel refrescou muito rápido, a gente não pegou, e esse ano, durante a pandemia, eles acabaram, as ações sofreram muito, no mesmo tempo que eles acabaram de trocar toda a alta cúpula da empresa. A gente voltou a se aproximar da empresa, gostamos muito do discurso, da estratégia de crescimento, do alinhamento com os planos de saúde, a parceria
com a Sul América voltou a ser revigorada, assinaram uma parceria com a Notre Dame Intermédica, que está crescendo muito para distribuir os planos de saúde. Eles mapearam aí vários M&As para tentar melhorar o portfólio de produtos, seja por região, por preço. Então, é um negócio excepcional, que está com múltiplo muito abaixo de onde deveria, por esse desconto histórico, tá? De governança e essa falta de crescimento que a gente acredita ser endereçado. Então, deixa um case extremamente assimétrico, porque você tem um negócio, você não é um turnaround operacional, não tem problema de balanço, gera muito caixa, tinha um problema de imagem, de alocação de capital e alinhamento, seja com minoritário, seja com os fornecedores. Então, é uma empresa que, para a gente, aí traz uma oportunidade bastante interessante para a gente. Tá? Uhum. E uma outra a tese, eu posso comentar uma antiga, mais recente, o que você prefere? Não, como você ficar à vontade. A única coisa que eu estou vendo é que tem um mosquito aqui. São Paulo hoje, o Brasil inteiro, né? Mas São Paulo você janta com asa de mosquito, né? Então, olha, a Qualicorp é uma tese mais recente para a gente, é uma tese aí bastante interessante, tá? Num segmento que a gente gosta, que é de saúde, tá? E assim, a gente tem... Oi. Antes, não, só depois, você pode falar do case, mas eu lembro que lá no comecinho, é que a gente tem acho que mais 5 minutinhos. Só uma pergunta antes. Você tinha falado muito sobre priorizar sempre o quality, né? Ou seja, ativos com maior qualidade, enfim. Mas o inverso, ele é verdadeiro, ou seja, empresas aí, como é que eu posso dizer? Empresas assim com menos qualidade, tem algum espaço no fundo? Nunca tem? Ou tem um espaço pequenininho, um book de risco ali que você coloca 2%, 3%? Como é que funciona isso? A gente tem essa caixinha de special situation, é uma caixinha que a gente pode ser mais ousado. Só que a gente tende a ser conservador. Então, por exemplo, Qualicorp, apesar de ser um negócio excepcional, tinha um problema de governança, está em transição. Seria até demais chamar ela de special situation, mas teve uma mudança de gestão. Mas a gente pode sim, acho que quando a gente investiu a primeira vez em Via Varejo, era um turnaround, era um special situation, como teve a troca de controle o ano passado. Tá? Então, a gente pode fazer isso sim. Uma tese que a gente tem na carteira, que é uma empresa de qualidade e de alto crescimento, é a Magazine Luiza. Tá? Então, essa é uma tese que a gente gosta bastante, talvez seja bem conhecida, então talvez seja menos interessante contar a história dela, mas assim, a gente olha muito assim, pela experiência que a gente teve nos Estados Unidos e a oportunidade perdida que foi a Amazon para a gente. Tá? Olhando lá, assim, eu pelo menos não tive dificuldade em investir em Google, em Apple, mas eu tinha muita dificuldade em investir em Amazon e demorou muito para cair a ficha do poder do ecossistema que ela foi montando ao longo do tempo, né? E na medida que ela foi entrando em novas verticais, depois criou o marketplace e depois ela começou a vender serviço para o marketplace, que ela deu a grande porrada da história da Amazon, e o fato dela ter uma estratégia de negócio diferente do usual, que era de reinvestir toda a margem em crescimento, aos poucos foi fazendo ela virar um grande monstro que agora ela dita as regras do jogo. Então a gente pode estar vendo aqui uma empresa seguindo esse caminho, empresa que é muito bem gerida, né? E tem uma estratégia bastante interessante, tá? Então, assim, a gente gosta bastante, a alocação de capital é exemplar, eles são muito cuidadosos em aquisições, as aquisições estão sendo muito empresas de tecnologia. Recentemente, eles adquiriram uma empresa de propaganda digital, eles recentemente adquiriram também uma empresa concorrente do iFood, né? Em cidades mais do interior. São muito focados em logística, em customer service. Então, é uma empresa que aproveitou essa pandemia para mudar de patamar. Eles entraram em novas verticais, aumentaram muito o marketplace, criaram a Magalu Pagamentos. Então, é uma empresa que a cada passo que ela dá, abre-se um horizonte maior ainda. Então, ela ainda tem muito para expandir em loja física. Ela recentemente anunciou que vai começar a entrar no Rio de Janeiro, que é um estado super relevante, ela não está presente. E no mundo digital, aí eu acho que a gente vai ter muitas alegrias aí nos anos à frente com a Magalu. E um setor até que... Fala. Não, só para entender, é uma posição relevante hoje do fundo também, se você não sentir a vontade de falar o percentual, mas é uma das maiores posições do fundo? A Magalu hoje é em torno de 9% do fundo. Tá. Bem grande, né? Para 20 papéis... E assim, um setor que a gente acha que tem uma simetria bastante interessante
é construção civil. A gente é muito cauteloso em selecionar o que a gente investe em construção civil. E o trabalho que a gente fez de acompanhar o que estava acontecendo ao redor do mundo fez a gente instalar assim, por essa oportunidade, que a gente viu que o que estava acontecendo nos Estados Unidos, nível de affordability no máximo histórico, ou seja, juros muito baixos, as pessoas em casa querendo mais espaço. A gente olhou para cá e viu as empresas destruídas de valor, muito baratas, e mesmo tendo reprecificado um pouco, né, a gente acredita que tem muito espaço ainda, porque a gente está vivendo uma revolução agora, até no crédito imobiliário, que já está no nível mais baixo da história, e agora, com as modalidades novas que vão lançar de poupança a mais, pode ser o começo de um longo período de boom imobiliário que a gente está vivendo, e as empresas já estabelecidas, grandes empresas como Cyrela e EZTEC que a gente tem no portfólio, nos parecem bastante assimétricas no momento atual. Bom, muito bom. Bom, Luiz, eu acho que a gente está chegando nos últimos 2 minutinhos. Se a gente se empolga aqui, a gente fala da bolsa inteira, começa a falar de BDR, de bolsa americana, né? De mundo inteiro. Mas vamos deixar marcado novos encontros, quando novos você quiser, prazer. Foi muito bom. Depois eu vou pedir para o pessoal também passar o feedback e também trazer outros assuntos, outros cases também. E de novo, o site ele não tem .br, né? Prumocapital.com. Isso, exatamente. Para quem quiser conhecer lá, tem o currículo do time, o histórico dos fundos, tem todas as informações lá, nas plataformas disponíveis. Maravilha, Marco. Beleza? Obrigadão para você e por todo o seu público aí. Obrigado pela participação, né? Até acho que é um alerta para mim, porque eu não fiz a lição de casa em Qualicorp, eu estou muito distante da Qualicorp, realmente acho que é um case para deixar no radar aí. Me liga amanhã que a gente conversa mais. eu realmente estou muito distante do case, preciso realmente colocar na pauta. Não, e acho que assim, é um erro até meu da minha parte do lado comportamental, porque realmente a gente lembra dos casos de governança. Deus né? me livre. E isso realmente fica marcado, né? Você fica com esse histórico e você acaba se distanciando de um case, né? Você, às vezes perde umas oportunidades, umas pernadas, né? Exatamente. Mas chama atenção. Assim, tem outros cases que a gente pode citar aqui, mas até o caso recente, por exemplo, é o caso da Oi. A Oi, ela não está desse jeito, não chegou desse jeito, só por conta de financeiro operacional. Também tem questão de governança, tem um monte de fator. Né? 20 anos destruindo a empresa, não é difícil. A gente não pode nem colocar em um culpado, né? São vários culpados. Mas muito bom, pessoal. De novo, Luiz, obrigado todo nome. Agradeço também o Marcelão, que fez a ponte. E a gente está sempre à disposição. O prazer é todo nosso. Obrigado, uma ótima semana. A gente se vê. Até mais, pessoal. Lembrando, eu vou deixar gravado aqui também no Instagram. Né? Depois eu vou deixar a autorização aqui do time. E a gente vai gravar por aqui e também vai depois subir lá no YouTube. Tá bom? Para chegar em todo mundo aí. Maravilha. Beleza? Valeu, boa noite. Grande abraço. Até mais. Tchau.